A agricultura está entrando em uma nova era. Aos poucos, a enxada, a foice e o trabalho pesado estão dando lugar a máquinas cada vez mais inteligentes, eficientes e acessíveis. O que antes parecia coisa de filme ou realidade distante dos países mais desenvolvidos já começa a fazer parte do dia a dia de muitos produtores rurais brasileiros. São equipamentos que ajudam a economizar tempo, reduzir o esforço físico e aumentar a produtividade do campo. E o mais interessante é que muitas dessas tecnologias que fazem sucesso na China, no Japão e em outros países já podem ser encontradas por aqui. Algumas são importadas, outras já estão sendo produzidas pela indústria nacional. Nesse vídeo vamos conhecer máquinas surpreendentes que estão revolucionando a agricultura familiar e as pequenas propriedades rurais na gringa. Também vamos mostrar equipamentos que ainda não chegaram ao Brasil, mas que podem desembarcar por aqui nos próximos anos. Então, já deixa o seu like e venha conhecer algumas das máquinas mais interessantes da agricultura moderna. Aqui, rapaziada, olha como é que nós puxa o caixa aqui para ir pro galpão, ó. A mulinha puxa. Vamos começar pelas máquinas que fizeram sucesso no exterior e já podem ser encontradas no mercado brasileiro. As roçadeiras robô já são bastante populares em alguns países, mas no Brasil ainda são novidades para muita gente. Existem modelos nacionais e importados capazes de trabalhar em terrenos inclinados e enfrentar vegetação relativamente alta, chegando a cortar mato com mais de 1 metro de altura. Algumas funcionam com motor a gasolina e outras utilizam baterias recarregáveis. Apesar da praticidade, o preço ainda assusta, viu? Os modelos mais simples custam em torno de R$ 25 mil, enquanto os mais avançados podem ultrapassar os R$ 70 mil. Mesmo assim, a tendência é que esses equipamentos se tornem cada vez mais comuns à medida que a tecnologia evolui e os custos diminuem. A altura desse manto que você está cortando. Olha o estrago que nós já fizemos aqui. Não tem 20 minutos. Tem um toco. Os microtratores de 4 rodas, assim como os modelos de esteira, são extremamente populares na China e em outros países asiáticos. Essas máquinas se destacam pela versatilidade. Com a troca dos implementos, podem ser utilizadas para nivelar terrenos, preparar o solo, abrir sulcos, gradear e executar diversas outras tarefas. Grande parte deles utiliza motores diesel monocilíndricos, conhecido pelo baixo consumo e manutenção relativamente simples. No Brasil, já existem modelos nacionais com potência semelhante aos asiáticos, oferecendo uma alternativa interessante para os pequenos produtores que precisam mecanizar a propriedade sem investir em tratores maiores.
Outra máquina que vem ganhando espaço é o motocultivador de 4 rodas. Diferentemente dos modelos convencionais, o operador trabalha sentado, o que proporciona mais conforto durante longas jornadas. Movido a diesel, ele geralmente utiliza as enxadas rotativas na parte frontal e rodas de tração na parte traseira. Além do preparo do solo, muitos agricultores utilizam esse equipamento acoplado a pequenas carretas para o transporte de insumos, ferramentas e até mesmo da colheita dentro da propriedade. Esse aqui você vai sentado, ele tem 3 velocidades, ele é 4x4, funciona com tração independente, então é um outro equipamento. Isso aqui. Entre os equipamentos mais vendidos da Ásia estão os mini motocultivadores. O sucesso desses modelos se deve à combinação de 3 fatores: tamanho compacto, baixo custo e boa capacidade de trabalho. Eles são utilizados para capinar, revolver o solo e preparar pequenas áreas de cultivo. Dependendo do modelo, conseguem trabalhar o terreno com profundidade suficiente para deixar o solo solto e pronto para o plantio. No Brasil, já encontramos versões semelhantes, viu? Embora normalmente sejam destinados a horta, canteiros e pequenas áreas que já receberam algum preparo prévio. Os motocultivadores equipados com esteiras ou rodas metálicas possuem excelente capacidade de tração, por isso são bastante utilizados para abrir sulcos, formar leiras e realizar o amontoamento de terra junto às plantas. Em uma única operação, o produtor pode controlar as plantas invasoras e melhorar a estrutura do canteiro. Apesar das vantagens, os preços ainda são considerados elevados para a realidade de muitos pequenos agricultores brasileiros. As segadeiras também estão ganhando destaque no exterior. Existem modelos acoplados a motocultivadores e versões independentes destinadas ao corte de capins, pastagens e culturas agrícolas. No mercado internacional, esses equipamentos são amplamente utilizados na produção de feno e no manejo de forragens. No Brasil, ainda são pouco conhecidos, mas já começam a despertar interesse entre pequenos produtores devido à praticidade e à economia de mão de obra. As mini colheitadeiras são outro exemplo de tecnologia que vem conquistando espaço. Muito populares na Ásia para a colheita de arroz, trigo e milho, essas máquinas foram desenvolvidas para atender pequenas propriedades, onde as grandes colheitadeiras não conseguem operar com eficiência. Alguns fabricantes brasileiros já estão produzindo modelos nacionais, embora o investimento ainda seja relativamente alto. Mesmo assim, muitos produtores estão apostando nessa tecnologia para enfrentar um problema cada vez mais comum no campo: a dificuldade de encontrar mão de obra disponível.
vocês, a produção dela é boa. Olha aí. Estamos agarrados aqui. Top a máquina. Tá colhendo tudo. Aí pra quem fala que a máquina não colhe, já tá a produção, o arroz tá bom, hein? Agora vamos conhecer algumas máquinas que fazem sucesso no exterior e que ainda são raridade ou simplesmente não existem no mercado brasileiro. São equipamentos curiosos, criativos e que mostram para onde a agricultura está caminhando. A primeira novidade é essa roçadeira, equipada com a grande lâmina de disco instalada na parte frontal do motocultivador. À primeira vista, ela parece simples, mas chama a atenção pela rapidez no trabalho. Como o disco possui um diâmetro maior do que as lâminas convencionais, ele consegue cobrir uma faixa mais larga a cada passada, aumentando o rendimento da operação. Em áreas com vegetação leve e média, o desempenho impressiona, viu? Não é à toa que vem ganhando espaço em propriedades rurais de vários países asiáticos. A dúvida é saber como ela se comportaria nas condições brasileiras, né? Onde pedra, galhos e tocos escondidos costumam aparecer quando menos se espera. Se você acha que já viu de tudo, espere até conhecer esse equipamento aqui, viu? Trata-se de um robô autônomo equipado com um poderoso triturador capaz de enfrentar capim alto, juquira, arbusto e até pequenas árvores. Controlado à distância, ele trabalha praticamente sozinho, enquanto o operador acompanha tudo de longe, sem se expor à poeira, ao calor excessivo ou a animais peçonhentos. Dependendo da regulagem, o mesmo equipamento pode roçar, triturar vegetação, escarificar o solo e até auxiliar no preparo da terra para o plantio. É uma tecnologia que parece saída de um filme futurista, né? Mas já está sendo utilizada em diversas partes do mundo.大家好，今天带着我们可比星遥控开荒机来到了安徽省黄山市，给客户的林地进行开荒除草作业。无论遇到又高又密的杂树，还是茂密的灌木丛，都是可以轻松的疙瘩粉碎掉。大家看效果。Outra invenção bastante interessante é a roçadeira lateral sobre rodas. Diferentemente da roçadeira costal tradicional, onde todo o peso fica apoiado no corpo do operador, este equipamento utiliza uma estrutura com rodas para sustentar o motor e o conjunto de corte. O resultado é uma redução significativa do esforço físico e da fadiga ao longo do dia. Além disso, ela proporciona um corte mais uniforme e rente ao solo, sendo útil tanto para jardins como para pequenas propriedades rurais e áreas de pastagem. Agora, imagine essa máquina, viu, encontrando uma pedra escondida ou um pedaço de madeira no meio do mato. É justamente aí que surge a curiosidade para saber como essas lâminas resistem às condições encontradas no campo brasileiro. Quem trabalha com hortaliças sabe o quanto a formação de canteiros pode consumir tempo e energia. Pensando nisso, alguns fabricantes desenvolveram um equipamento capaz de realizar várias tarefas ao mesmo tempo.
Enquanto avança pelo terreno, ele forma o canteiro, desenrola o plástico de cobertura, conhecido como mulch, e já deixa tudo pronto para o plantio. Em poucas passadas, o agricultor realiza um serviço que normalmente exigiria várias etapas separadas. É uma solução extremamente interessante, para produtores de verdura, legumes e também de morangos. Essa máquina foi criada especialmente para trabalhar em áreas onde o espaço é limitado. Seu diferencial está na largura reduzida, que permite trafegar facilmente entre canteiros e fileiras de cultivo sem danificar as plantas. Na parte frontal, discos rotativos realizam a capina mecânica entre as linhas de plantio, reduzindo a necessidade de trabalho manual. É uma tecnologia muito utilizada na horticultura chinesa, onde cada metro quadrado de produção é aproveitado ao máximo. Por último, temos uma máquina simples, mas extremamente útil. A valetadeira compacta é utilizada para abrir valas estreitas e profundas de forma rápida e precisa. Ela é muito empregada para instalação de sistemas de irrigação, passagem de tubulações, drenagem e até colocação de cabos subterrâneos. O que normalmente levaria horas de trabalho manual pode ser realizado em poucos minutos, economizando mão de obra e reduzindo o esforço físico do operador. É mais um exemplo de como a mecanização está chegando a tarefas que, durante décadas, dependeram exclusivamente da força humana. Mas se você pensa que somente os estrangeiros estão inovando, saiba que o Brasil também está desenvolvendo tecnologias surpreendentes, viu? O Ferri Agrobot, desenvolvido pela Avança Equipamentos, é um robô inteligente e autônomo projetado para revolucionar o manejo em granjas e aviários. Ele automatiza tarefas pesadas e monitora o ambiente das aves, garantindo maior eficiência e precisão na produção. Ele tem motorização elétrica a bateria, tração 4x4 com a largura de 80 centímetros e é controlado via aplicativo no celular e também controle remoto. Tem autonomia de trabalho de 1h30 e o carregamento automático, sem a necessidade de intervenção humana. Ele faz o revolvimento da cama de franga do aviário, via mapeamento por GPS. A empresa não publica o preço fixo para o modelo, viu? Pois esses equipamentos são implementados com projetos de automação personalizados. Então, já viu, Não deve ser baratinho, não. Essas foram as novidades em tecnologia agrícola de pequenas máquinas destinadas aos pequenos produtores rurais, sendo que algumas já encontra aqui no Brasil para a compra. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.